Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo da Radiestesia Sensitiva e hoje eu queria falar um pouquinho com você a respeito de crenças limitantes. O que são as crenças limitantes e o que a radiestesia pode fazer em relação a esse aspecto. Então, dentro do nosso entendimento, crenças fazem parte de um sistema de programação, de um sistema de programas que está rodando, que muitas vezes a pessoa não se dá conta de que ele está rodando e muitas vezes ela tem essa consciência, mas não consegue desprogramar. Então, essas crenças limitantes geralmente nos fazem travar, ou seja, a gente não consegue avançar. E muitas vezes esse sistema de crenças, a grande maioria das vezes, ele não tem lógica, ele não faz sentido. Então, digamos que, por exemplo, uma crença limitante é não tem dinheiro no mundo, né? Ou então ninguém tem dinheiro no mundo, né? Isso é evidentemente que é um sistema de crenças, mas muitas vezes a pessoa acha que realmente não tem dinheiro no mundo. Por exemplo, eu preciso vender meu apartamento e ninguém compra e eu digo assim, o meu apartamento não está vendendo porque ninguém está comprando ou porque ninguém tem dinheiro. Se você for analisar friamente, logicamente, essa informação ela não faz sentido. Ela está muito mais dentro de um sistema, de um programa, um sistema de crenças limitadoras ou limitantes que eu tenho, do que propriamente algo que diga respeito à realidade, né? É só a gente olhar para o lado e a gente vê que tem um monte de gente que tem muito dinheiro, que, né, dinheiro é o que não falta no planeta, né? Mas as pessoas têm um sistema de crenças que diz, não, eu não vendo meu apartamento, ou as coisas estão mal porque não existe dinheiro no mundo. Isso não é verdade, não condiz com a realidade. Uma outra crença, por exemplo, a Terra, o planeta Terra é um planeta violento, ou nós vivemos em um mundo violento, né? Eu não estou vendo violência agora, talvez onde você está, você olha para o lado e você não está vendo violência. Então seria mais razoável dizer, existe violência em alguns lugares do mundo e em alguns momentos, mas existem lugares e momentos que simplesmente não existe violência, existe paz, existe harmonia, existe tranquilidade, existe trabalho, mas não violência. Então isso é muito comum as pessoas terem esse sistema e não se darem conta do quanto essas programações elas rodam e elas estão muito mais introjetadas do que a pessoa imagina. Muitas vezes eu posso até andar pela rua com medo, né, por conta desse meu sistema de crenças. Eu ando num lugar tranquilo, tá fechado, eu tô dentro de um shopping ou alguma coisa assim, tô protegido, tô assegurado, mas ainda assim fico me cuidando porque tô com medo. Então, ele é um sistema que está rodando no meu programa e muitas vezes eu não me dou conta de que isso está acontecendo. Então, isso seriam os sistemas de crença. E a grande dificuldade que a gente percebe nos atendimentos e na nossa vida própria, enfim, né, é que esses sistemas de crença, eles nos limitam, eles nos travam, né? Então, como que entra a ideia da radiestesia em relação a isso? Como o meu entendimento é que a radiestesia, ela trabalha a nível subatômico. A radiestesia ela vai trabalhar lá no nível da programação, lá no nível da onda, né? Então a radiestesia é um programa, digamos assim, os gráficos que a gente usa e as técnicas e os comandos que a gente usa, grosso modo dá para dizer que são programas que entram em contato com essas programações, traumas, crenças, etc., né? E eles reorganizam, eles muitas vezes dissolvem esses programas ou transformam esses programas. Então, quando esse programa ele é dissolvido ou transformado, ele roda de uma forma diferente no meu sistema. Então, é muito comum a gente fazer atendimento e a pessoa, de repente, se dá conta de, nossa, aquilo que era uma crença minha, que eu acreditava, eu olho e parece que aquilo não faz mais sentido. Parece que desprogramou, parece que eu estou mais leve, mais tranquilo, né? Tranquilo, tranquila, enfim. Então, a ideia é exatamente isso. Mas como que conscientemente eu posso resolver isso? É exatamente aquilo que eu sempre falo. A gente tem que estudar, se organizar, entender, compreender compreender
onde eu estou transitando, talvez melhorar um pouco a minha visão de mundo, as minhas crenças, né? Observar para ver se uma ideia que eu tenho ela faz sentido, ela condiz com a realidade ou não condiz com a realidade. Posso dar um outro exemplo que eu gosto de dar. Digamos, eu tô no 13º andar de um prédio, eu tenho comida na geladeira, eu tenho dinheiro no cartão de crédito, eu tenho água, tenho luz, tenho água quente, tô com a porta fechada, trancada, tem um zelador, um síndico, enfim, lá embaixo cuidando, e eu tô com medo, sabe? Então, a grande questão é, faz sentido eu estar com medo? Porque o medo, ele diz respeito à sobrevivência, né? Ah, se eu tô aqui no meio do mato e de repente eu vejo um barulho de um animal, faz sentido eu estar com medo. Agora, se eu tô nessa situação, como eu te falei anterior, não faz sentido. Esse medo, ele está fazendo parte de algum tipo de programação, ele está fazendo parte de algum tipo de crença, de algum tipo de sistema que não condiz com a realidade. Então, eu penso que mudar as crenças limitantes, primeiro ela faz parte de um exercício que a gente tem que ter de tentar entender se isso, o que está rodando, faz sentido, né? Se ele faz sentido, se é real, se ele condiz com a realidade. Se ele não, se você conseguir entender que ele não condiz com a realidade, significa que é um programa que está rodando. É claro que isso pode vir de vidas passadas, futuras, paralelas, pode vir de traumas, pode vir de desencarnados, enfim, uma série de lugares. Essas crenças podem ter origem. Mas a ideia é a gente ficar mais esperto, tentar entender esses processos. E em relação à técnica da radiestesia, sim, ela é uma técnica que realmente ela desprograma as coisas de uma forma muito rápida. Então, muitas dessas crenças, como eu te falei, são coisas inconscientes. De repente eu estou conversando com uma outra pessoa e ela consegue sim identificar essa crença que eu tenho como limitante, mas eu não consigo identificar, porque para mim é assim que eu fui criado, é assim que eu entendo o mundo, então isso aí para mim tá tudo certo. Eu não consigo identificar que tem outros modelos, tem outras visões de mundo, né? Então, primeiro passo é importante identificar, e em relação à radiestesia, muitas das técnicas que a gente trabalha em relação a crenças limitantes, elas desprogramam essas crenças. Por isso que muitas vezes as pessoas relatam, nossa, aquilo que eu sentia, aquilo que eu pensava, aquilo que para mim era dolorido, de repente parece que não tem mais, parece que saiu, parece que foi embora e eu consigo transitar pelo mundo de uma outra forma. Evidentemente que não tem mágica aqui, não tem uma situação que se faça um atendimento e resolva os problemas da pessoa, é óbvio, né? Tudo faz parte de um crescimento, de um andamento, de ir para frente, de realmente avançar e amadurecer. Mas é essa a ideia. Então, é isso que eu queria te deixar como crenças limitantes, que são programações muito pesadas, muitas vezes, ou às vezes que são sutis, mas que travam a pessoa, e muitas vezes ela tem consciência disso e muitas vezes ela não tem consciência. Então, são assuntos que dá para a gente tratar e são assuntos bem pertinentes e bem importantes, tá bom? Então, se você gostar, curte aí, que nos ajuda, né? E pode deixar tua pergunta, teu comentário, que eu te respondo lá, tá bom? Até o próximo vídeo. Até mais.